Existe uma fome inata na experiência humana. Desde o momento em que os primeiros de nós olharam para a imensidão estrelada, parece haver uma busca incessante por significado. Uma vontade de transcender, não é? Exato. Uma vontade de transcender os limites estreitos daquilo que os nossos olhos físicos conseguem ver. E hoje, o convite para as mentes curiosas que nos acompanham é para uma jornada profunda, uma jornada silenciosa. E necessária. Com certeza. Nós não vamos simplesmente analisar uma substância botânica hoje. A nossa investigação propõe contemplar uma tecnologia química e espiritual forjada há milênios no coração impenetrável da bacia amazônica. E vamos olhar isso bem de perto, porque a tapeçaria de informações que fundamenta essa análise cruza fronteiras impressionantes. Sim, cruza mesmo. De um lado, a gente tem o rigor da ciência moderna, sabe, os estudos clínicos do psiquiatra Rick Strassman, os mapeamentos neurológicos do Instituto do Cérebro liderados por Draulio Araújo. E do outro lado, a fenomenologia profunda do pesquisador Benny Shannon, as ousadas teses antropológicas de Jeremy Narby. Sem esquecer o alicerce vivo de tudo isso, claro, os estatutos e a sabedoria das três grandes linhagens religiosas brasileiras, o Santo Daime, a União do Vegetal e a Barquinha. E a nossa missão nesta investigação, olha, exige uma mudança de perspectiva logo de cara. O que é verdadeiramente fascinante aqui é que precisamos abandonar o vocabulário puramente farmacológico. Aham. As tradições que preservam esse conhecimento não olham para a ayahuasca como uma droga ou um simples composto. Trata-se de um sacramento sagrado, uma ferramenta ancestral de elevação da consciência. É uma ponte raríssima, né, onde a biologia molecular mais avançada encontra a cosmologia mística mais antiga. Perfeito. Portanto, para quem nos ouve, este é um chamado para suspender temporariamente o ceticismo materialista e abraçar a alta sabedoria daqueles que há séculos navegam pelos maiores mistérios da existência humana. Exatamente. E para começar a tatear a magnitude desse mistério, a gente precisa olhar para a própria botânica e para a origem desse conhecimento. A palavra ayahuasca vem do idioma quechua. Sim. É a junção de aya, que carrega o significado de alma, espírito ou ancestral morto, e o asca, que significa corda, liana ou cipó, Que poeticamente é traduzida como a vinha das almas. ou a corda dos mortos. E quando colocamos isso sob a lente da química moderna, o cenário se torna cientificamente assombroso. Como o neurocientista Draulio Araújo aponta, a bebida é uma improbabilidade matemática. E biológica colossal. Colossal, porque ela exige a união perfeita e exata de duas plantas específicas no meio de mais de 80 mil espécies na Amazônia. De um lado, o cipó mariri, do outro, as folhas do arbusto chacrona. E a genialidade bioquímica dessa união é muito digna de nota. A folha da chacrona é rica no alcaloide DMT, a dimetiltriptamina, que é a chave para as alterações de percepção. O grande princípio ativo. Isso. O problema é que, se ingerido sozinho, o DMT é sumariamente destruído pelas enzimas do estômago humano, especificamente a enzima MAO. Não teria efeito algum. Nada, absolutamente nada. Exato. E é aqui que entra a magia ancestral. O cipó mariri contém inibidores precisos dessa enzima. Imagine que o nosso estômago possui um sistema de segurança rigoroso que destrói o DMT assim que ele entra. O cipó atua como uma chave mestra bioquímica que desliga temporariamente esse alarme. E erro desafia qualquer lógica estatística. Desafia mesmo. O que nos leva ao choque entre dois mundos. A ciência ocidental, por muito tempo, tentou explicar esse conhecimento com uma certa arrogância metódica. As fontes que estamos analisando trazem uma crítica muito profunda à antropologia clássica. Sem dúvida. Métodos que antes eram reverenciados, como a observação participante de Malinowski ou o estruturalismo de Levi-Strauss, frequentemente falhavam em captar a verdade profunda dos povos da floresta. E falhavam por um motivo epistemológico muito claro, né? O objetivismo ocidental tentou catalogar o sagrado como quem observa insetos em um vidro. Exatamente. Os antropólogos clássicos queriam entender a comunhão espiritual, mantendo-se nas arquibancadas,
tomando notas, sem jamais beber do cálice. Mas não é possível compreender a vastidão de um oceano apenas observando um copo de água na beira da praia. Que bela analogia. O conhecimento, nessas tradições florestais, não é uma informação que se extrai pela observação externa. É uma sabedoria que se revela exclusivamente pela experiência e pela comunhão interna. Essa comunhão interna, essa tecnologia do espírito, acabou encontrando um terreno fértil de transformação no Brasil do século XX. Com o ciclo da borracha, milhares de trabalhadores urbanos, muitos nordestinos, adentraram a selva amazônica. De ali houve o grande encontro. Sim, o homem da cidade e da caatinga teve seu encontro definitivo com o sagrado indígena, dando origem a linhagens religiosas fascinantes e complexas. A primeira delas foi o Santo Daime. A história nos leva a Raimundo Urineu Serra, conhecido como Mestre Irineu. Uma figura histórica imponente. Um homem negro, alto, de origem maranhense, que conheceu a bebida com xamãs na fronteira e decidiu se isolar na floresta. Sob uma dieta rigorosíssima de mandioca sem sal e em profundo estado de transe com a substância, ele relata um encontro místico formidável. Com a entidade luminosa. A rainha da floresta, que ele posteriormente sincretizou como a Virgem da Conceição. E eu acho fascinante observar como a linguagem foi moldada por essa revelação. Foi essa figura divina que ordenou a Mestre Irineu que a bebida ancestral fosse rebatizada com um imperativo, um verbo de petição contínua. O Daime. Isso. O nome Daime surge dessa súplica cristã. Dai-me luz, dai-me força, dai-me amor. Estabeleceu-se então um culto profundamente cristocêntrico e mariano no meio da selva. E eles inclusive cunharam a palavra belíssima e super específica para descrever esse transe visionário, que é a miração. Não é uma simples alucinação. De forma alguma. É o ato sagrado de mirar a verdade espiritual que se desdobra diante da consciência. Mas, quase na mesma época, e também a partir dos seringais, uma abordagem doutrinária bem diferente nascia. A união do vegetal. A UDV, fundada por José Gabriel da Costa, o Mestre Gabriel. Se o Daime possui essa riqueza ritualística de cantos e bailados, a UDV estrutura-se de uma maneira incrivelmente rigorosa. O contraste é mutável e enriquece a nossa compreensão de como a mente humana traduz o inefável. A UDV apresenta-se como uma doutrina cristã reencarnacionista. Nela, o chá, que eles chamam de huasca, não é consumido em busca de mirações estéticas ou êxtases efêmeros. O objetivo é outro. Totalmente. Ele é um veículo para a concentração mental extrema e para a evolução metódica do espírito. Ao olhar para os estatutos da UDV, a gente nota a ausência deliberada de símbolos religiosos físicos. É verdade, nos salões deles não há imagens de santos, não há velas, não há ídolos. O ambiente é concebido para forçar o indivíduo a olhar para dentro. O foco é o aprimoramento intelectual e moral. A ordem seguia por 13 princípios basilares, sustentados pelo lema de luz, paz e amor, ensinando que o trabalho, a família e a conduta ética são essenciais. Essenciais para alcançar o estado que eles chamam de cientificação, que é o conhecimento pleno da realidade cósmica. E para fechar essa tríade sagrada que brotou na Amazônia, chegamos à Barquinha, fundada por Frei Daniel Pereira de Matos. E que riqueza poética existe aqui. É belíssimo. Enquanto a UDV foca na austeridade visual, a Barquinha abraça um sincretismo profundo com as matrizes africanas, especialmente a Umbanda. O próprio nome já revela o arquétipo central dessa religião, a ideia de um barco navegando. Onde a vida terrena é uma grande e tempestuosa viagem espiritual. Exato. Durante os rituais, os membros vestem fardas brancas de marinheiros, preparando-se para cruzar esse mar sagrado. É uma cosmologia de caridade mística, onde, sob o efeito do sacramento, eles recebem entidades, curam os aflitos e navegam pelas águas abissais do inconsciente humano. Essa geografia espiritual riquíssima das religiões nos leva, inevitavelmente, a uma pergunta fenomenológica de peso.
O que exatamente o cérebro humano acessa durante esses rituais? O que se vê quando os olhos físicos se fecham? E é aqui que a investigação nos conduz ao trabalho metódico de Benny Shannon, um psicólogo cognitivo que atuou como um verdadeiro cartógrafo da mente humana sobre o efeito da substância. O estudo dele é detalhadíssimo. Ele catalogou centenas de experiências, tanto próprias quanto de outros indivíduos de diversas partes do globo, e a conclusão, surpreendente para muitos, é de que as visões da ayahuasca não são aleatórias. Elas induzem a uma fenomenologia incrivelmente estruturada. Incrivelmente estruturada, e de forma impressionante, as visões frequentemente transcendem qualquer limite cultural prévio. Isso que é o mais louco. Um ateu europeu, um executivo de Nova York e o indígena amazônico acessam os mesmíssimos repositórios de imagens. Não estamos falando de simples memórias reprimidas ou de projeções freudianas do subconsciente. Definitivamente não. Parece haver um acesso a reinos semânticos que existem de forma independente do observador. Os arquétipos são impressionantemente consistentes. Cidades de ouro com uma geometria impossível, civilizações futuristas banhadas em luzes neons, Palácios suntuosos que desafiam a gravidade terrestre. Deusas com feições inegavelmente egípcias. grandes felinos majestosos como onças e leões. E, claro, a presença universal de grandes serpentes brilhantes que se entrelaçam. Tem um relato do próprio Shannon que ilustra perfeitamente essa independência das visões. Ele descreve a experiência de voar. Ah, as experiências de voo. Em uma ocasião, a miração o transformou em uma águia, proporcionando uma visão telescópica das florestas lá do alto. E o mais bizarro, sentindo a física exata daquele voo predatório. E em outra sessão, ele voou como uma pomba. O detalhe fisiológico desse relato é o que mais impressiona. Muito. Porque ao pousar como a pomba, ele sentiu a necessidade mecânica de recolher as asas e esvoaçar de uma maneira muito específica e exata para aquela ave. Conscientemente, como pesquisador, ele jamais saberia descrever a biomecânica do voo de uma pomba. É como se a substância baixasse o conhecimento instintivo e biológico do animal diretamente no sistema nervoso dele. E essa sensação de aprendizado inexplicável reforça o argumento central de praticamente todas essas tradições. A ayahuasca atua como uma escola. Uma escola viva. Uma escola onde não há lousas, não há livros, não há dogmas escritos. O professor é a própria inteligência botânica habitando a consciência de quem a consome. O que nos leva ao conceito incrível que ele aborda? Sim, Shannon eleva essa discussão introduzindo a ideia de experiências platônicas. No platonismo, postula-se a existência de um reino ideal, de verdades absolutas e atemporais. A consagração da bebida atua como uma chave que abre a porta para esse reino. O indivíduo experimenta o contato direto com a Sofia, a sabedoria pura. Exato. Os significados profundos não são inventados ou imaginados pela mente humana. Eles são descobertos, revelados por um professor invisível e milenar. Falando em professores milenares e arquétipos cósmicos, as nossas fontes trazem a tese vertiginosa e audaciosa do antropólogo Jeremy Narby no livro A Serpente Cósmica. Narby debruçou-se sobre aquele padrão universal das visões que a gente mencionou, porque, independentemente da cultura, as pessoas veem duas serpentes luminosas se entrelaçando. E os xamãs ancestrais sempre afirmaram com a maior naturalidade do mundo que a natureza fala com eles, que as plantas ensinam seus segredos curativos diretamente nas visões. É a televisão da floresta, como eles costumam dizer. A hipótese de Narby tenta construir uma ponte entre essa sabedoria e a genética. Ele propõe que a dupla serpente luminosa e entrelaçada não é apenas uma metáfora ou um arquétipo psicológico. É muito mais profundo. Ele sugere que seja a percepção literal e consciente da dupla hélice do DNA humano, o nosso código-fonte molecular que emite partículas de luz, biofótons em níveis ínfimos, invisíveis ao olho nu. A tese é que a alteração neurológica provocada pela substância permitiria à macroconsciência humana ler as informações contidas em seu próprio microcódigo biológico.
o que significa que a natureza, nesse cenário, não estaria apenas fora de nós. O sagrado estaria literalmente inscrito no núcleo pulsante de cada célula dos nossos corpos. Essa intersecção entre biologia celular e espiritualidade nos prepara para talvez a evidência mais intrigante de toda esta investigação. Vamos analisar de perto o trabalho pioneiro do psiquiatra Rick Strassman. Ele passou anos investigando clinicamente e teorizando sobre o próprio DMT puro. O livro dele, inclusive, popularizou o termo a molécula do espírito. Exato. E a grande revolução científica que ele trouxe para o debate público foi o foco em um fato inegável. O DMT não existe apenas nas folhas da floresta amazônica. Ele é produzido endogeneamente. Ele é fabricado naturalmente dentro do corpo humano. E no corpo de praticamente todos os mamíferos. Neste exato momento, para quem nos acompanha agora, existem moléculas de DMT fluindo pelo nosso sangue e sistema nervoso. E a busca metódica de Strassman sobre de onde exatamente esse DMT surge no corpo humano apontou as suspeitas para um local muito específico, a glândula pineal. Trata-se de uma pequena glândula em formato de pinha, localizada no centro geométrico do nosso cérebro. Que já carrega uma bagagem histórica gigantesca. Séculos antes de qualquer avanço na neurociência, o filósofo René Descartes já havia nomeado a glândula pineal como sendo o assento da alma, a antena onde o imaterial se conecta com a carne. A hipótese central de Strassman é que a pineal seria a principal fábrica biológica do DMT endógeno. E é justamente aqui, e eu faço questão de frisar isso, que os cronogramas colidem de forma arrepiante. A correlação biológica e mística dos 49 dias. Strassman aponta que no desenvolvimento fetal humano, a glândula pineal torna-se plenamente visível no 49º dia após a concepção. Um marco temporal impressionante. E mais, o 49º dia também marca o momento exato em que ocorre a diferenciação sexual do feto, quando as características masculinas ou femininas começam a se definir. E por que isso reverbera tanto com as tradições antigas? Porque se olharmos para o outro lado do mundo, o antigo livro tibetano dos mortos, o Bardo Todol, postula há milênios que a alma de um indivíduo leva exatamente 49 dias transitando no plano invisível antes de reencarnar em um novo corpo físico. Precisão desse cruzamento temporal é daquelas reflexões que silenciam a mente. E Strassman expande essa ideia para construir o que ele chama de a teoria dos portais de nascimento e morte. O que propõe essa teoria? Segundo essa perspectiva filosófico-biológica, haveria picos colossais na produção e liberação desse DMT interno durante 2 momentos cruciais da experiência humana, ambos estimulados por níveis extremos de estresse fisiológico: o trauma avassalador de nascer e o processo de morte clínica. A molécula serviria, portanto, como uma espécie de facilitador químico. O componente que permite a força vital atracar no corpo recém-formado e, no suspiro final, soltar as amarras físicas para retornar ao inefável. Exatamente. O DMT não seria apenas uma substância que altera a percepção, mas a própria chave biológica para os portões da existência humana. E compreendendo essa potência gigantesca de acessar matrizes profundas da psique humana, não surpreende o impacto monumental que essas substâncias estão causando na medicina contemporânea, trazendo de volta as pesquisas do Instituto do Cérebro. Lideradas pelo Dr. Aurélio Araújo. Eles utilizaram ressonância magnética funcional para observar o que ocorre no sistema nervoso em tempo real e batizaram o estado de cérebro entrópico. Quando a substância é administrada em pacientes com depressão profunda, pessoas cujo sofrimento é resistente a todos os tratamentos psiquiátricos convencionais, os resultados são imediatos. Impressionantes. Em apenas 24 horas, observa-se um efeito antidepressivo agudo, potente e duradouro. E a mecânica dessa cura revela muito sobre a nossa condição. O estado depressivo profundo, frequentemente, engessa o cérebro em padrões repetitivos de ruminação e desesperança. A substância flexibiliza essas redes neurais rígidas. Ela quebra esse engessamento. Completamente. Psicologicamente, o que muitos pacientes relatam é a experiência vivencial de uma morte e renascimento, uma reestruturação brutal e misericordiosa da própria narrativa existencial, que devolve o senso de propósito,
para indivíduos que estavam cativos no escuro. O que nos encaminha graciosamente para a síntese vital desta investigação fenomenológica. Essa reestruturação profunda seja guiada por médicos em um ambiente hospitalar estéril ou conduzida por mestres e xamãs em ritos cantados no coração da floresta, invariavelmente orbita em torno de um fenômeno central, a dissolução do ego. É o cerne da experiência. Pesados sobre o ator Cary Grant. Nos primórdios das pesquisas com psicodélicos, muito antes da proibição moderna, Grant relatou como a substância o forçou a testemunhar o completo desmoronamento de seu próprio narcisismo. Foi o fim da ilusão de uma solidão fundamental. Resultando em um homem despido de suas amarras e capaz de uma empatia avassaladora e genuína pelo sofrimento alheio. A morte do ego é, de fato, o microcosmo do renascimento místico. O princípio professado pelos estatutos das religiões ayahuasqueiras, a busca contínua por luz, paz e amor, não é um mero adorno poético ou uma moralidade superficial. É a consequência lógica. Trata-se da consequência lógica da experiência, quando a consagração dissolve a ilusão da separatividade, quando o indivíduo percebe que as fronteiras entre si mesmo, o outro, a árvore, o rio e as estrelas são apenas construções imaginárias de uma mente limitada, o que emerge é a visão deslumbrante de uma unidade indivisível. Nós somos lembrados através de uma tecnologia molecular que somos células entrelaçadas da Anima Mundi. A vasta alma do mundo que respira, sofre e evolui em conjunto. Uma consciência unificada que não pertence a ninguém, mas flui através de todos. Foi uma honra incomensurável guiar o olhar para esta sabedoria nesta análise profunda, costurando desde as raízes quechuas e os ritos ancestrais, passando pelas jornadas de Mestre Ireneu, Mestre Gabriel e Frei Daniel, até vislumbrarmos as engrenagens ocultas da pineal humana e o código invisível do DNA. Uma verdadeira tapeçaria do sagrado e da ciência. Mas antes de concluirmos esta jornada, gostaríamos de propor uma reflexão inteiramente nova, algo para germinar no silêncio que se segue. Hoje, a neurociência começa a isolar essas moléculas cósmicas, trazendo-as da umidade da floresta para a luz estéril dos laboratórios, com o objetivo de sintetizar tratamentos para o sofrimento moderno. E isso levanta o derradeiro paradoxo do nosso tempo. Se a humanidade hipertecnológica do futuro conseguir decodificar e embalar em pílulas sintéticas a própria maquinaria mística que permite a evolução do espírito, o que acontecerá com a nossa conexão com o sagrado? Estaremos democratizando o acesso à dimensão platônica de sabedoria? Ou estaremos arrancando a Sofia do seu professor original, que é a natureza? É possível experimentar a vasta alma do mundo através de uma molécula despojada da sua origem orgânica. Fica o questionamento pulsante para ser desvendado, não pelos livros, mas no templo inviolável da própria consciência. Que a jornada de investigação para as mentes que nos acompanham seja sempre iluminada e repleta de profundas descobertas.